Renato Gaúcho é o novo técnico do Vasco. O Vasco que teve um 2026 até um momento muito oscilante, com o Fernando Diniz não conseguindo fazer esse time do Vasco ter resultados, e isso acabou culminando na demissão dele. O Renato foi escolhido para substituir ele no comando do Vasco e eu vou comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 5h29 da manhã dessa quarta-feira e eu trago vídeo novo todo dia. Então eu já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo, tá bom? Destacar ainda que eu tenho 2 canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre essa contratação do Vasco, o Renato sendo esse novo técnico do Vasco. No outro canal, comentei sobre a vitória do Barcelona por 3-0 sobre o Atlético de Madrid, mas que não foi o suficiente, e com isso o Barcelona, por ter perdido a ida por 4-0, foi eliminado pelo Atlético de Madrid na Copa do Rei. Ontem que tiveram coisas interessantíssimas, eu fiquei bem em dúvida em quais vídeos eu traria. Eu separei esse do Renato no Vasco e Atlético de Madrid e Barcelona. Mas ontem, por exemplo, teve Barcelona de Guayaquil e Botafogo na pré-Libertadores, que ficou 1-1. Teve a contratação do Rodrigo Castilho no Fluminense, ele que acabou com o Flamengo na Recopa Sul-Americana, fez o gol no jogo de ida e gol no jogo de volta. E agora é o novo centroavante do Fluminense. Teve o Wolves vencendo do Liverpool, com o André, ex-Fluminense, fazendo gol no finzinho. Enfim, tiveram muitas coisas interessantes, mas eu separei esse vídeo aqui do Renato no Vasco. Tá bom? Vale destacar sobre o Diniz, cara. É porque o Diniz é sempre um técnico de muitos altos e baixos, né? Então, ano passado, o Vasco, na fase quase que final da temporada, começou a jogar muito bem, tinha emendado uma sequência muito boa. Só que, com o passar do tempo, semanas, um mês antes, basicamente, antes da final da Copa do Brasil, o Vasco desandou. O Vasco começou a ter resultados ruins. Ali o Diniz já estava começando a ser contestado. Chega na final da Copa do Brasil, já com muita gente com o pé atrás sobre o trabalho do Diniz. E aí na final o Vasco fica no quase, poderia ter sido campeão, mas acaba sendo derrotado e perde o título para o Corinthians. Se o Vasco é campeão, eu acredito que esse início de temporada o Diniz teria mais tempo do que ele já teve. Ele teve muito tempo, a diretoria do Vasco de fato teve muita paciência. Mas eu acho que teria tido ainda mais porque ele teria o respaldo de um grande título. Como ele foi vice-campeão e esse início de temporada do Vasco foi ruim, isso acabou terminando com a demissão dele. É os detalhes do futebol. Se ele tivesse sido campeão, provavelmente até agora o Diniz seria o técnico do Vasco, mesmo com resultados ruins nesta temporada. E nesta temporada o Vasco sempre 100%, sempre utilizando o máximo do seu time, não rendia. Sofria para ganhar de times fracos, não conseguia vencer de um Nova Iguaçu e quando enfrentou adversários mais difíceis não conseguiu ir tão bem. Quase até eliminou o Fluminense, mas já sem o Diniz, já sendo o Lazzaroni, né, o auxiliar que assumiu o Vasco interinamente. Mas acaba que termina com essa demissão do Diniz. Demissão até que justa, porque o Vasco de fato não funcionava. E aí agora chega o Renato, ideias diferentes. É um Diniz que ousa muito mais na criação inicial das jogadas. O Renato opta por uma cautela muito maior. E a diferença é bem drástica na minha visão dos dois técnicos, né? Enquanto o Diniz é um técnico que reclama muito, xinga jogador, toda hora cobrando e que força uma saída de jogo muito arriscada, muito perigosa, o Renato busca uma cautela maior e o cuidado dele com os jogadores é diferente. Eu sei que o Diniz gostava muito dos jogadores, mas ele é aquele que gosta, mas gosta pegando muito no pé. E o Renato é aquele que gosta e deixa o cara à vontade para jogar. É basicamente isso. O Renato ele dá o respaldo para o jogador desempenhar. O Diniz é o cara que vai cobrar e muitas vezes até se queima com o elenco e com o time por isso. Naquele São Paulo que quase foi campeão brasileiro, ele se queimou daquela forma com o Tietê, que inclusive trabalhou de novo com ele no Vasco, né? Não vai continuar trabalhando porque o Diniz saiu, mas o Tietê continua. Enfim, então tem essa diferença de perfil principalmente. O Renato é um cara que não vai ficar dando esses chiliques todos que o Diniz tem dentro dos jogos em relação à cobrança com os jogadores, né? Enfim, no geral, o Renato é o novo técnico do Vasco. É só o tempo que vai dizer se foi uma boa escolha ou não. Se tiver resultados bons, foi uma boa escolha. Se tiver resultados ruins, foi uma má escolha. Simples assim. O futebol gira em torno de resultado. Então, vamos ver se vai dar certo ou não pro Vasco. A questão é que é uma grande mudança de perfil. Sai de um técnico que cobra muito, e é meio maluco, por sinal, como o Diniz, mas que busca
apurar muito essa parte tática desse time do Vasco, e que é bom técnico. Eu acho que minha principal crítica em relação ao Diniz é essa parte anímica. Eu não gosto nem um pouquinho da forma como ele fica na beira do campo, toda hora de cara fechada, toda hora reclamando, toda hora pegando muito no pé dos jogadores. Eu, se fosse jogador, gostaria de um técnico que me dê tranquilidade. Que se ele for me falar alguma coisa, que seja orientações e não gritos e não ficar brigando, até porque isso daí não agrega em nada, mais atrapalha do que ajuda. Então acho que essa é a grande questão que eu tenho em relação ao Fernando Diniz. Mas as ideias de jogo dele eu acho fenomenais. Enfim, às vezes funciona, às vezes não. Essa reta final de passagem pelo Vasco não funcionou. E com o Renato, a tendência é que esse perfil seja bem diferente. O Renato é um cara que dá um respaldo muito grande para o jogador desempenhar. Enfim, que nem eu falei, para ver se vai dar certo ou não, só o tempo. Só com o passar dos jogos, ver se o Vasco vai melhorando, vai tendo resultados melhores. Agora, o fato é uma mudança de perfil bem grande, e agora é ver se vai dar certo ou não. Enfim, Renato Gaúcho é o novo técnico do Vasco. Eu torço pro Grêmio, né? Então lógico que eu gosto bastante do Renato. Torço que dê certo porque eu também gosto do Vasco. Seria interessante ver o Renato Gaúcho dar certo no Vasco. Ele que ano passado estava no Fluminense, né? Disputou o Mundial pelo Fluminense. E disputou um bom Mundial. Mas com a extrema quantidade de críticas, ele acabou pedindo para sair do Fluminense depois da eliminação pro Lanús, que depois acabou sendo até campeão, né? Enfim, o Renato agora é o novo técnico do Vasco. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!